Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história por assunto e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões sobre o nazifascismo. É a parte 3 do vídeo. Se você não viu a parte 1 e 2, pegue aí no card que eu coloquei. A parte 3, desse vídeo sobre resolução do nazifascismo, nós vamos resolver as questões 9, 10, 11 e 12. A questão 9 da UFPR, ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. O período entre guerras, 1929 a 1939, foi caracterizado pelo aparecimento de regimes autoritários na Europa. A esse respeito, é correto afirmar. Essa questão é uma questão de somatória, eu não gosto muito, mas enfim. Ela é uma questão de somatória, em que você tem que analisar o 01, a 04, a 08, a 16 e, a 32 e somar, se elas apenas as que estiverem corretas, tá bom? Vamos ler a alternativa 01 e a alternativa 01 vai dizer o seguinte. Esses regimes podem ser entendidos como uma alternativa tanto à ordem liberal tradicional quanto ao regime comunista. Correto, a 01 está correto porque o nazismo e o fascismo foram respostas de suas respectivas sociedades à crise liberal e rechaço também à alternativa que tinha na época, que era o modelo soviético implantado em 1917, conhecido como comunismo. Então, sociedades como a Itália, a Alemanha, a Espanha, Portugal e outras acabaram tendo como resposta um regime autoritário, certo, de direita, conhecido como nazismo ou fascismo. Então, esses regimes, o nazifascismo, eles eram uma alternativa tanto à ordem liberal em crise quanto ao regime comunista, que era rechaçado pelos setores conservadores. Portanto, a 01 está correta. A 04 vai dizer o seguinte: a incapacidade dos regimes de democracia liberal de contornar a crise econômica nos anos de 1920 e 1930 também contribuiu para abrir espaços para a expansão dos regimes autoritários. Correto também. A incapacidade da democracia liberal de oferecer resposta aos problemas imediatos daquele momento histórico fez com que grande parte de setores dessa sociedade se tornassem suscetíveis ao discurso do fascismo. Portanto, a 04 está correta. Até agora, a 01 e a 04 está correta. Vamos analisar a 08. Parte importante do projeto do nazismo de unificação das vontades coletivas foi a ênfase na liberdade de expressão e na igualdade entre as raças. Incorreto. A 08 está incorreta. O nazismo ele era um regime que tolhia a liberdade de expressão das pessoas, sobretudo se essa expressão ou se esse ponto de vista contrariasse, certo, o ponto de vista do Estado. O indivíduo ele só era livre para reproduzir o ponto de vista do Estado e não havia igualdade de raças. Pelo contrário, havia o ideal de que eles pregavam a raça superior como a raça ariana, certo? Portanto, a 08 está incorreta. A 16 vai dizer o seguinte: a expansão dos regimes autoritários se fez com base no acentuado internacionalismo e cosmopolitismo, rejeitando-se qualquer ênfase em temas nacionais. A 16 está incorreta, tome muito cuidado. Lembra que o nazismo e o fascismo eram regimes calcados num grande nacionalismo. Sendo assim, eles não rejeitavam ênfase em temas nacionais, pelo contrário, eles rejeitavam o cosmopolitismo e também rejeitavam o multiculturalismo. Certo, a 16 está incorreta. A 32 vai dizer: a tomada do poder pelos nazistas e fascistas teve uma significativa participação popular, inclusive com grandes manifestações de massa. Correto. Critica-se muito o nazismo e o fascismo, que de fato eram ideologias de extrema-direita que cerceavam a liberdade da população. Entretanto, líderes como Hitler e Mussolini foram eleitos. Eles contavam com uma grande participação das massas. As massas ficaram extremamente suscetíveis nesse momento histórico a discursos como o de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, no caso. Então, você tem um contexto de caos, um contexto caótico que leva à ascensão desses regimes. Portanto, a 32 está correta. Recapitulando, estão corretas a 1, a 4 e a 32, somando 36.
certo? Portanto, a soma correta é 37. 32 mais 4 mais 1 são 37, certo? Vamos agora à questão 8, a questão 10, desculpa, da Sesgran Hill. Ela é uma questão fechada também. Ela vai trazer o seguinte enunciado. Em relação ao período compreendido entre as duas guerras mundiais, de 1929 a 1939, 20 anos muito difíceis, caracterizado pela crise do Estado e da sociedade liberal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social, visando preparar a Alemanha para a expansão territorial. Incorreto. O nazismo ele era arianista, ele combatia a miscigenação racial, que era vista como algo negativo, algo que não impurificava, melhor dizendo, a raça humana, que a raça pura deveria ser a raça ariana. A alternativa A está incorreta. A alternativa B vai dizer que o fascismo encontrou dificuldades sucessivas para implantar o corporativismo, pois sofreu uma violenta oposição dos setores conservadores da burguesia e da classe média italiana. Incorreto também. O fascismo não encontrou dificuldades em implantar o chamado corporativismo, porque os setores conservadores da sociedade italiana, a baixa burguesia, a classe média italiana, melhor dizendo, ela foi extremamente suscetível e seduzida pelo discurso do Mussolini, pelo discurso fascista, certo? O grosso do apoio ao fascismo, além das classes populares, das massas italianas, ele se deu também na burguesia italiana, nos setores conservadores da burguesia italiana e da classe média italiana. Sendo assim, a B também está incorreta. A C vai dizer que a ausência de uma política de autossuficiência obrigou os regimes nazistas a compensar suas deficiências econômicas com o expansionismo militar. Tomem cuidado, o expansionismo militar, sobretudo do nazismo, ele não tinha como objetivo suprir a sua autossuficiência. Esse expansionismo militar ele se dava por uma questão de que a guerra e o expansionismo era algo que purificava, ou seja, eles sendo a raça ariana, a raça pura, a raça escolhida, eles tinham que se expandir pela Europa e aniquilar as raças que eles julgavam inferiores, certo? Um projeto extremamente nojento de poder. A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer que a expansão da doutrina comunista na Europa, com a consolidação da Revolução Russa, favoreceu a aliança com os comunistas italianos e alemães, cujo apoio propiciou a ascensão nazi-fascista. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque a expansão comunista na Europa, ela se dá por uma parte da Europa, ou melhor dizendo, do leste europeu, após a Segunda Guerra Mundial. Nesse período histórico, a doutrina que se tornou dominante dentro do comunismo foi a doutrina stalinista, de colocar o socialismo num só país. Lembrando que foi nesse momento histórico, após a morte de Lenin, que ocorre o quê? O racha no interior do aparelho de Estado da União Soviética, em que Trotsky, que defendia a revolução permanente, a expansão da revolução, ele é expulso da União Soviética, e a versão, a política, melhor dizendo, que se torna dominante é a de Stalin, certo? Que coloca o socialismo num só país. Então, nesse momento histórico, não havia expansão da doutrina comunista na Europa. Isso ocorre apenas a partir de 1945, quando esses territórios são tomados pelo exército soviético, num outro contexto, numa outra conjuntura que não cabe aqui nós nos aprofundarmos. Portanto, a alternativa D está incorreta. A alternativa E, que é a correta, vai dizer: nazismo e fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. Correto. O nazismo, o fascismo são nacionalistas, militaristas e intervencionistas, porque eles são antiliberais. Tá bom? Questão 10, alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 11. A questão 11 vai trazer excertos aqui para nós analisarmos. Sobre os movimentos fascistas, afirma-se: 1. O movimento fascista se enquadra nos totalitarismos de direita, que visam garantir a propriedade privada contra o avanço político dos comunistas. Alternativa correta: um dos motivos em que o fascismo se legitimava
era para conter o avanço político dos comunistas. A alternativa 1 está correta. A alternativa 2 vai dizer: como o avanço eleitoral dos comunistas é sempre maior em época de crise econômica e social, o período posterior à Primeira Guerra Mundial foi propício a extremismos políticos. Correto. Na verdade, esse período, que foi muito difícil da história da humanidade, esse entreguerras foi um período extremamente conturbado na história da humanidade, ele foi extremamente propício para esse tipo de extremismo, ou seja, foi um momento em que os extremismos estavam em moda. Por quê? Porque havia uma crise econômica, uma crise política vigente. Então, em períodos de crise, as sociedades ficam muito vulneráveis a discursos extremistas, certo? Isso daí é uma constante na história da humanidade. Portanto, o excerto 2 também está correto. O 3 vai dizer que na Itália, onde primeiramente se definiu o totalitarismo de direita, constituiu-se um Estado corporativista, uma ideologia militarista, expansionista e de exaltação nacional. A 3 também está correta, como eu acabei de falar, o totalitarismo fascista de direita, ele se constitui como um Estado corporativista por meio de um grande militarismo. Portanto, a 3 também está correta. A 4 vai dizer: na Alemanha, os azares da guerra e a depressão dos anos 1930 propiciaram a tomada do poder por Hitler, que definiu um Estado totalitário, monopartidário, intervencionista, militarista, nacionalista, expansionista e, acima de tudo, racista. Correto. Definiu muito bem o que é o nazismo nesse excerto. E o excerto 5 vai dizer: outros países europeus experimentaram um regime de direita no mesmo período, como por exemplo a Espanha e Portugal. Correto, a Espanha com Franco e Portugal com Salazar experimentaram regimes de direita também, mas que tinham características diferentes do fascismo e do nazismo, certo? Aí não cabe a mim se aprofundar nisso daí. Isso explica também o fato de que tanto o franquismo na Espanha quanto o salazarismo de Portugal foram desmontados mais tarde. Foram regimes que só foram desmontados na década de 1970, porque eles não eram exatamente iguais ao fascismo italiano e ao nazismo alemão. Portanto, todas estão corretas. Se estão corretas as afirmações todas, a alternativa correta é a letra E. Sendo assim, na questão 11, assinale a alternativa E. Todas estão corretas. Vamos agora à questão 12, também conhecida como última questão do nosso vídeo. Na guerra eterna, a humanidade se torna grande. Na paz eterna, a humanidade se arruína. Esse discurso, pelas ideias que defende, só pode ter sido proferido por Adolf Hitler. Não tem conversa. Quem que vê a guerra como algo positivo, como algo que vai garantir o espaço vital, como algo que vai purificar os seres humanos, porque vai permitir apenas que o mais forte sobreviva, é Adolf Hitler. Então Adolf Hitler defendia que na guerra eterna a humanidade se torna grande e na paz eterna a humanidade ela se arruína. Portanto, na questão 12, a alternativa correta é B. Hitler dizia essa baboseira. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pelos inscritos no canal dos últimos dias. Seguimos aqui com os nossos estudos e propagando o conhecimento histórico. Até mais!